Bom dia. Hebreus 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Nós temos que nos atentar ao que nós ouvimos a respeito de Cristo. Nós temos que nos atentar, observar bem a palavra, o evangelho, temos ouvido os testemunhos, tudo aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, em nações, nas nossas mesmas. Temos que prestar atenção na promessa dele, o que a palavra dele nos promete. Nós temos que prestar atenção nos mandamentos, né, nas observâncias do Senhor, para não nos desviarmos dela. Não adianta sermos um leitores incansáveis, como eu conheço muitas pessoas, mas não praticantes. São muitas as pessoas que lêem a Bíblia como uma obrigação. Temos que ler todo dia. Não, hoje eu não li a Bíblia, eu tenho que ler. Tenho que ler X capítulos, X versículos. Todos os dias, antes de eu sair para o trabalho, eu leio a Bíblia. Ou antes de deitar. Mas não observa. Não pratica. Nós temos que ser praticantes. Observarmos. Para quê? Para que nós não desviemos dela. Nós temos que estarmos atentamente observando o Evangelho de Jesus Cristo, o que ele espera de nós, o que ele determina, o que ele nos manda, para não nos afastarmos dele. A Bíblia, a palavra de Deus, não se resume a orações. Os religiosos dão a entender que o Evangelho é oração somente. Você precisa de uma coisa, ora, você quer outra hora, está tendo alguma hora, mas não observa, não pratica, não vive o Evangelho. Se você não está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, não adianta você ler. Não adianta você ficar orando também. Porque eu sempre digo, se nós queremos alguma coisa do Senhor, é necessário nós nos unirmos a Ele. E esta união só acontece pela obediência. Obediência a Ele. Então, olha bem que o versículo 2 começa a dizer, o capítulo 2 começa dizendo, por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Cristo toda manhã, todos os dias, todo momento, ele nos fala. O tempo todo está nos falando. Mas nós não ouvimos. Nós queremos ouvir a nossa vontade, queremos ouvir a nossa carne, o nosso desejo. Queremos realizações nossas, que os nossos planos aconteçam. Nossos projetos, queremos que o Senhor assim faça. Mas nós não queremos submetê-lo, nós não queremos ouvir o que ele está dizendo. Não queremos obedecer, por isso que fracassamos. Versículo 2, pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram.
Se a mensagem falada por anjos, mostrou a firmeza que era. No passado, anjos falaram com os profetas, anjos falaram com vários, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor. Inúmeras vezes nós vemos na Bíblia, quando ele veio e falou, trouxe uma palavra. E aquelas palavras que trouxeram, quando houve desobediência, houve castigo. A palavra do Senhor foi enviada através de anjos para pessoas, para alertando do mal que sobreviria sobre eles, sobre a nação de Israel, de Judá. E quando desobedeceram, o castigo veio. Todos aqueles que foram infratores, não respeitaram a palavra de Deus, não obedeceram, sofreram. Agora temos que entender isto, que se como a palavra diz, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos de tão grande salvação? Não tem. Se antes, por antes, aqueles que desobedeceram a mensagem sofreram, será que agora que o Senhor, Ele nos fala diretamente, será que se desobedecermos, nós viveremos? Claro que não. Nós vamos padecer. E por toda a eternidade. É morte certa. É o próprio Senhor agora que nos fala através da sua palavra, através do seu evangelho. Aí nós não queremos dar ouvido, nós ignoramos. É claro que o castigo virá. É claro que a punição virá. Tem pessoas que você basta olhar para elas, já vive num tormento terrível. E eu não estou falando de pessoas que não conheçam o Senhor, eu falo de pessoas que supostamente deveriam conhecer. Eu falo de pessoas que vivem falando, citando o nome do Senhor. Eu falo de pessoas que vivem dentro de templos religiosos, denominacionais. Eu falo dessas pessoas. E o que ocorre com essas pessoas? Cita o nome do Senhor, mas não obedece. São desobedientes, são transgressores. Aí vivem em tormento, vivem em sofrimentos. Tem alguns irmãos, algumas irmãs, só chegar perto de você, você sabe que só vai ouvir lamento. Ah, porque minha saúde está assim, minha casa está assim, minha situação financeira está assim, meus filhos estão assim, meu marido, minha esposa está assim, os meus pais, está acontecendo isso e aquilo na minha casa, no meu trabalho, só tem problemas. Pessoas, na verdade, o nome dela deveria ser problemas, ela é um poço de problemas. Mas aí você vai examinar a vida dela, vai ver que ela só vive desobediência. Só o fato de viver lamentando já é uma desobediência. As pessoas têm que se atentar aqui para essas verdades. A Bíblia não é um enfeite. Pelo fato de eu estar carregando, o fato de eu estar com ela na mão, eu lendo, me transforma em um servo de Cristo. Aí eu vou ser salvo por isso. Não. Eu posso ler a Bíblia milhões de vezes e ir para o inferno e padecer. Porque o principal é para nós lermos, para aprendermos e colocarmos em prática. Por isso sempre eu digo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Eu não digo leia e pratique o que eu falo, leia e pratique o que o ministério isso ou aquele fala. Eu digo para praticar o que a Bíblia fala, o que o Evangelho fala, porque Jesus é a própria palavra, Jesus é o Evangelho. Portanto, se toda aquela palavra antes, avisos que veio através de anjos, as pessoas desobedeceram, padeceram, como nós vamos nos livrar? É salvação que foi proclamada por quem? Pelo Senhor. E a palavra foi depois confirmada pelos que ouviram.
Todos que ouviram a palavra de Deus, todos que ouviram, que ouvem a palavra de Deus, confirma a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Todos. Por isso, volto a insistir no meu versículo primeiro. Por isso é fundamental prestar uma atenção mais ainda às verdades que temos ouvido para que jamais nos desviemos dela. O dia que eu ouvi essas verdades, eu abandonei sofrimento, dor, lutas, desespero e vim para o Senhor. O dia que eu vim para o Senhor, o dia que eu ouvi essa verdade, a minha vida mudou. A minha vida transformou-se. E para muito melhor. Mudou em tudo, em todos os aspectos. É você sair das trevas e vir para a luz. Você sair do sofrimento, da dor e vir para o refrigério, vir para a paz. Isso aconteceu comigo. Mas eu não vim por uma religião. Eu vim para Jesus. Eu vim para o Evangelho. Eu não vim buscando uma bênção. Eu não vim buscando a prosperidade. Eu vim buscando o Senhor. E eu recebi. E eu encontrei. Então todos encontram. Se buscar, ele diz, bate, que a porta se abrirá. Todo aquele que bate, que pede, recebe. Versículo 4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído conforme a sua vontade. Sinais, Deus testemunhos feitos, milagres, dons. Quantas vezes nós vemos cura, gente, que a medicina não tem condição de explicar. Nós vemos transformação de caráter. Nós vemos mudança. Nós vemos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É Deus, é o Senhor. Nós não podemos simplesmente virar as costas, não acredito, eu não vejo, não é assim. Eu acho um absurdo, loucura. Pessoas que se dizem agnósticos, pessoas que dizem que não acreditam em Deus, não acreditam que nada disso não existe. Eu acho que são pessoas que têm algum problema, algum desvio, algum desequilíbrio mental. Que é impossível. Está tudo muito claro, patente diante dos nossos olhos. Versículo 5. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Não foi para anjos. O Senhor, ele não entregou o mundo para ser regido, comandado por anjos, não. Foi pelo Senhor, pelo seu Filho amado, foi por Jesus. Entregou tudo nas mãos do Senhor. E ele veio e cumpriu, ele foi obediente ao Pai em todo sentido, até a morte ali na cruz. E hoje ele é o Senhor no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. Todo joelho se dobra diante dele, em qualquer lugar, porque ele é o Senhor. Quando nós estamos falando se ele é o Senhor, eu quero que nós paramos, nós devemos parar e compreender que ele é o Senhor, ou seja, o único Senhor, o único Deus, o único que tem poder, o único realmente poderoso. Porque muitas vezes você fala, ele é o Senhor, não Senhor, é como se estivesse dirigindo a ele de um tom somente respeitoso, mas além disso nós temos que observar, entender quem é o Senhor. O Senhor, o único, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Deus. Versículo 6 fala assim, no entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venha visitá-los? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos,
e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos como todas as coisas estão submissas a ele. Tudo submisso a Jesus. Tudo. Jesus veio na fraqueza da carne. Ou seja, Jesus veio ao mundo, ele apareceu ao mundo numa condição inferior a anjos. Porque anjos não podem sofrer qualquer maldade, interferência, perseguição humana. Jesus veio na carne e sofreu tudo isso. Então, por isso que ele veio na condição um pouco inferior aos anjos. Ele veio na condição de homem, de ser humano. O Senhor sujeitou tudo a ele. Tudo sujeitasse, menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitasse debaixo de seus pés. Tudo. Não tem nada. Ah, pastor, mas você está tudo debaixo dos pés dele por quê? O diabo ainda tem força, tem poder, impera a maldade, o mal, como que se chama. Por quê? Por causa da maldade humana, por causa do nosso pecado, nossas desobediências, nossas rebeldias. Por isso, nada deixou que ele não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Ainda não vemos por isso. Mas porque Jesus está voltando. Aí quando ele vir, aí acabou. O diabo será preso, onde ficará por 1000 anos. Tudo é o Senhor. Aí tem muitas das pessoas que colocam poderes na mão do mal, do diabo. Imagina que há um combate ali ferrenho entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E não existe isso. O diabo simplesmente é como um servo. Ele só faz o que o Senhor permite, o que o Senhor autoriza, o Senhor concorda. Senão não faz nada, não tem poder para nada. Prisão dele é Apocalipse, nós vemos. Deus não levanta do trono, fala, não, vamos lá, gente, vamos lá, todos os anjos vão prender o diabo. Não, mandou um anjo. Um anjo somente concorrendo vai lá, prende ele. Pronto. Então, aquele, como está no versículo 9, observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Então nós observamos que, no entanto, aquele por um momento foi feito menor do que os anjos. Quando foi feito? Quando ele veio como homem. Isto, olhando aos olhos humanos, no tempo humano, né, seria equivalente, foi os 33, 30 e poucos anos de vida aqui que ele teve como homem, como ser humano, inferior aos anjos. Como eu disse, ele teve nesta condição inferior aos anjos. Quando Jesus estava em carne, ele, nesse tempo aí, ele foi perseguido, bateram nele, fizeram todo tipo de covardia com ele. Com anjos você não pode fazer isso. Por isso que ele, nesse tempo, ele foi inferior aos anjos, esteve nesta condição. Mas aquele que foi feito por um momento, por um breve tempo, né, menor do que os anjos, foi coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Ele sofreu a morte por todos nós. Ele ocupou o lugar que era destinado a nós. Ele veio resgatar todos nós. Por isso ele recebeu glória e honra, para que pela graça de Deus, em benefício de todos,
ele experimentou a morte. Ele venceu a morte. Porque quando ele morreu, o diabo falou, não, venci. Aí ele ressuscitou. Está vivo, e vivo para todo sempre. E é o Senhor, Senhor dos senhores. Temos que entender isso, que esse é o nosso Deus, o Senhor dos senhores, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida, aquele que ressuscitou e que vive para o sempre e nos promete vida, vida a todos nós, se obedecermos e vivermos em concordância com Ele. Também nos diz, se nós desobedecermos, nós receberemos punição. Por isso o versículo 1 começa dizendo, gente, nós, as pessoas que ouviram a palavra através de anjo, receberam punição, como que nós, ouvindo agora diretamente de Jesus, o desobedecemos. Se desobedecermos, o castigo será muito grande, enorme. Versículo 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Muitos filhos que ele conduziu à glorificação. O que são muitos filhos? Todos que são salvos, todos que aceitam o evangelho, que vivem o evangelho. Ele não fala todos são filhos. São muitos, são salvos, a igreja dele. A igreja dele. Né? Esse que Jesus que o conduz, porque eles vieram a Jesus, concordaram com Jesus. Né? Então, por isto, torna-se perfeito através do sentimento, do sofrimento de Jesus. Muitas vezes eu tento explicar para as pessoas que Jesus sofreu tudo aquilo que nós jamais iremos sofrer. Mas ele não estava enfrentando a ira de Deus, ele estava enfrentando o amor de Deus. O amor de Deus fez com que isso acontecesse. O amor de Deus. Porque tinha lugar para ele de mais alta honra. Que hoje ele é o Senhor. O autor da nossa salvação. Versículo 11. Assim, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não se envergonha de chamar de irmãos os que são convertidos a Ele. Pastor, mas eu sou convertido. Eu sou convertida. Não, você não é. Às vezes você é somente convencida. Pedro andou com Jesus o tempo todo, os 3 anos do ministério dele. E pouco antes de Jesus partir, ele antes da última ceia de Jesus, Jesus falou com Pedro, falou, Pedro, quando você se converter, você lembra dos seus irmãos. Estava falando, Pedro, você não é convertido ainda. Ele andou com Jesus durante 3 anos, operou milagres, né? Ele foi, quando Jesus mandou os 12, depois mandou os 70 para expulsar demônio, curar e Pedro foi e realizou sinais. Mas não era convertido. Não era convertido, ele só veio converter-se depois. E Jesus disse a ele, falou, olha, quando você se converter, lembra-se dos teus irmãos. Isto pouco antes de Jesus ser preso, pouco antes de Jesus ser traído ali no jardim de Getsêmani, né? Então, Jesus avisou, mostrou para Pedro também que ele ia negar, e Pedro negou.
Em Lucas 22, no versículo 31, Jesus fala assim, ó, Simão, Simão, Pedro, né? Eis que Satanás recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Satanás fazer qualquer coisa tem que ter autorização. Em outras traduções que não são corretas, diz assim, o Satanás pediu. Não, mas na verdade ele recebeu autorização para peneirar como trigo, para atentar mesmo a vida de Pedro. Ele, no versículo 32, ele já fala assim, eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele falou, olha, mas eu roguei por você, eu intercedi por você, porque para que você não esmoreça na fé. Venha muito sofrimento, venha muita perseguição do diabo, você esmoreça. Então não, eu roguei, intercedi por você. Mas quando você se converter, lembra dos teus irmãos. Lembra. Ah, eu sou convertido. Não é não. Examina a sua vida. Jesus nos chama de irmãos quando nós somos convertidos dele. Que nós também, além de nós vivermos como ele, porque nós somos batizados na morte de Cristo, nós temos que mortificar a nossa carne, nós temos que andar, viver como ele viveu, porque também nós ressuscitaremos, ou melhor dizendo, seremos ressuscitados por ele, assim como ele também foi ressuscitado pelo Pai. Ele declara, versículo 12, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, aqui estou com os filhos que Deus me concedeu. Visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Jesus tinha que vir como homem, Jesus tinha que vir como ser humano, para sofrer, para passar tudo aquilo que um ser humano passa. Jesus tinha que vir para passar pela morte, para vencer a própria morte. Era necessário isso. Só assim. O plano de Deus, o projeto de Deus foi perfeito. Jesus passou e Jesus venceu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. Nós somos humanos, da mesma forma que Jesus participou. Nós não podemos falar, não, nós temos... O mestre, ele não sabe o que passa. Ele passou, ele sabe tudo o que acontece com nós. Ele viveu como nós. Ele sabe tudo. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, sabe, o diabo, Satanás. E livrar todos que ao longo de toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Nós somos libertos, somos livres. A partir do momento que nós viemos para ele, nós entregamos a ele e seguimos e obedecemos. Aí nós somos libertos. Somos libertos da morte, somos libertos de tudo. Mas nós temos que obedecer, porque senão, com certeza, nós sofreremos a devida punição, o castigo merecido. Versículo 16. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas ser descendência de Abraão. Ele não auxilia anjos. Jesus não veio para socorrer a anjos, para resgatar anjos. Não. Sim, aos seres humanos. Aos seres humanos. A nós. Foi por isso que ele morreu. Não foi por causa de anjo nenhum, não. Mas sim a nós. Eu, você e todas as pessoas. Foi por isso que ele veio. Por esse versículo 17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em
todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Era necessário que ele viesse como ser humano. Era necessário que ele viesse como nós. Conhecer nossas fraquezas, nossas limitações. E pudesse então ser, como é, ser misericordioso. Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso, versículo 18. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Eu li o livro de Hebreus, capítulo 2. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.